Nós vamos fazer uma leitura bíblica em 2 Reis, capítulo 5, versos 20 a 27. Segunda Reis, capítulo 5, versos 20 a 27. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor Deus esteja mais uma vez falando conosco, nos ensinando, ó Pai, nos fortalecendo para que a cada dia possamos, através, ó Deus, da comunhão, da instrução do Senhor, ó Pai, viver os Teus caminhos, viver sobre o Seu chamado, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos a história de Naamã. Estamos falando sobre esse tema, providência de Deus, que nós cremos num Deus provedor. E como nós falamos hoje cedo, é um tema muito rico de recursos, porque cada personagem que você for estudar, você vai ver os traços da história, caminhos que a gente nunca imaginaria que essas pessoas iriam passar, mas caminhos que fazem parte de um plano, de um propósito muito maior, que é o propósito de Deus. Então a gente pega um Naamã, um homem mau, um homem distante de Deus, um homem leproso, e de repente Deus fala: não, eu quero usar esse homem para que ele seja um testemunho lá naquela terra estrangeira. E aí Deus vai moldando todas aquelas coisas desconexas para nós, lepra, uma jovem escrava de Israel, batalhas vencidas, e vai conectando todas aquelas coisas. Porque ele tinha vencido batalhas, ele era um homem poderoso. Por ser um homem poderoso, ele tinha aquela autoridade de pedir algo ao rei. Por ter uma menina em casa, serva lá de Israel, ele teve aquela ideia, baseada no que a menina disse, de ir buscar a cura em Israel. Por causa da cura, ele foi até um profeta, e todas as coisas foram se relacionando, até que ele se humilha, e ele, vendo-se curado da lepra,
ele louva a Deus, que não há outro Deus como o Deus de Israel. E nós falamos na semana passada que o retorno dele àquele país ia ser um grande testemunho, um homem que ia falar de Deus, um homem poderoso que ia testemunhar para muitas outras pessoas. Um homem chamado para o ministério. Repare que o contrário também, infelizmente, acontece. Pessoas que a sua história caminham para o lado negativo, para o lado mal. É até fácil falar da providência de Deus quando a gente está falando de um homem perdido que de repente é salvo. É mais duro você falar a respeito da providência de Deus está dirigindo algo, quando é o contrário, mas é uma realidade. O que é o tema providência? Deus, Ele é poderoso, Ele age como Ele quer, Ele tem poder para fazer o que Ele quer, e Ele tem poder para mostrar que um homem, até chamado de homem de Deus, esse homem vem numa descendente, esse homem vem a mostrar quem ele realmente era. Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre Geazi. Geazi tem o seu ministério revogado. Enquanto Naamã buscou o Senhor, na mesma história, no mesmo evento, que foi a cura de Naamã, nós vamos ver que esse evento vai servir para mostrar um Geazi cobiçoso, um homem mau. A cobiça é um pecado muito grave. O pecado da cobiça, ele leva-nos a pecar vários outros pecados. Se você cobiçar, você automaticamente está quebrando o pecado da idolatria, você está adorando outros deuses, você cobiçando, você muitas vezes vai mentir, como Geazi, vai dar o falso testemunho, roubar, tomar o nome de Deus em vão. Tudo isso a gente vai ver pecados aqui na vida de Geazi. A vida espiritual de Geazi estava em declínio. Se a gente voltar alguns capítulos, lá no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 4, 2 Reis capítulo 4, versículo 27, a gente vai perceber que Geazi tenta arrancar, separar-se uma mulher que estava abraçando o profeta Eliseu. Resumo aqui da história, era uma mulher que estava hospedando o profeta e por milagre de Deus ela tem um filho. Lembra da história? O filho dela morre, então ela vai até o profeta clamando por socorro e aí ela o abraça. E nessa hora o Geazi tenta afastá-la, como se ela não pudesse abraçar o profeta. E o profeta fala, deixa. Eliseu fala, deixa, ela está amargurada. Aqui a gente vê também que o profeta Eliseu dá uma tarefa para Geazi. Deu o cajado dele, fala, vai até na casa e coloca esse cajado lá para essa criança voltar à vida. Geazi foi e ele voltou e disse, não deu certo não, a criança continua morta. Então você percebe, o Geazi, ele já estava demonstrando algumas coisas em não ser um homem tão fiel como parecia. E aí a gente vê a história, a partir do versículo 20. Qual foi a história? Lembra, irmãos, que Naamã ofereceu alguns tesouros, alguns presentes a Eliseu, e Eliseu recusou. Mas Geazi ficou muito descontente com isso. Você imagine, ele era um trabalhador direto com Eliseu. Eliseu recebendo presentes, e eram presentes caros, era algo que daria uma certa riqueza para eles, o seu moço também ia ter essa riqueza. E ele pensou, não está certo isso, está muito crente esse Eliseu aí, né? Ele devia ter aceitado. E nós falamos na semana passada que ele não aceitou, não é porque não pode se ter dinheiro, não pode se receber dinheiro, é porque a cura não poderia estar associada àquele bem financeiro. Nós falamos que a cura de Naamã deveria estar totalmente ligada à graça de Deus, e aceitar presentes poderia dar uma impressão de que o general estava comprando a graça. Também, se ele voltasse para suas terras com menos bens, tudo aquilo era contado.
Se ele voltasse para sua casa sem menos bens, isso também enfraqueceria o testemunho. A pessoa fala, tá, mas você deixou toda aquela dinheirada lá, né, com o profeta, vem com essa história de foi curado, não, mas pagou por isso. Ou seja, Eliseu foi muito sábio. E aí a gente percebe, nesse texto, 3 mentiras de Geazi. E a primeira mentira é essa: mentiu a si mesmo. Geazi sabia que a salvação e a cura de Naamã deviam ser separadas dessa oferta, que a cura era pela graça. Mas sabe aquele sabia, mas eu faço de conta que não sei? Será que não? Acho que não, também não tem nada demais. Outro profeta lá recebeu um monte de presente, por que Eliseu não pode receber? Ele sabia, mas ele se convenceu de que Eliseu estava errado. E aí que eu falei que entrou a cobiça. No coração dele entrou o desejo: eu tenho uma oportunidade, eu vou viver pobre aqui com esse profeta, mas eu tenho uma oportunidade. E já começou a articular todo um plano na sua cabeça. Eu posso sim falar lá com Naamã, inventar uma história e ganhar algum dinheiro. E foi isso que ele fez. Então o texto diz, no versículo 19, que Eliseu disse a Naamã: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Interessante aqui, ele, vendo essa oportunidade para adquirir riquezas, a primeira coisa que ele faz é tomar o nome de Deus em vão. Que história é essa de tão certo como diz o Senhor? Tão certo como vive o Senhor. Repare que no versículo 16, quem usou essas palavras foi Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Eliseu usou essas palavras e disse: não vou aceitar esse dinheiro. E aí vem o Geazi e fala: tão certo diz o Senhor, vou atrás dele para recuperar esse perdido. Toma o nome de Deus em vão. E aí então, ele realmente, se ele tivesse reverenciado o Senhor, ele tinha pensado nessa hora: não. Deus falou com o profeta, e eu devo respeitar isso. Foi uma tentação que ele deveria rejeitar. Naquele momento ele deveria contar até 5, 10, 20, ler 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, porque juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Repetir umas 10 vezes e voltar para casa. Mas ele mentiu para si mesmo. A segunda mentira, ele mentiu para Naamã. A caravana de Naamã não estava muito longe. Ele correu e alcançou essa caravana. Naamã, vendo, parou. Você percebe aqui que Naamã, ele demonstra realmente consideração com o profeta, consideração com Geazi. O ato dele parar aqui é um ato que demonstra esse testemunho de uma real conversão. Quando ele para, ele diz: Shalom, vai tudo bem? E Geazi responde: vai tudo bem. Vai tudo bem? Não estava bem. Ele estava prestes a cometer um pecado. E aí ele inventa uma mentira. Mente para Naamã. O que ele falou para Naamã? Vieram 2 jovens dentre os discípulos dos profetas, e eu estou precisando, dá-lhes 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Nós não sabemos, aparentemente não existia nenhum desses 2 discípulos. Se existia, eles não pediram nada, isso foi tudo invenção. Mas antes, a mentira começa
vai tudo bem, meu Senhor me mandou dizer. Não posso esquecer esse pedacinho. Ele falou que Eliseu que tinha mandado ele, para garantir. Não chegou o servo lá pedindo nada. Ele falou: meu Senhor mandou que eu venha aqui. E tem dois jovens discípulos precisando de um talento de prata e 2 vestes vestivais. Parece pouca coisa, mas era muita coisa. Naamã prontamente se serve a não só dar, mas como ele embalou lá tudo direitinho, e mandou 2 pessoas para ajudar a carregar. Era pesado. 2 pessoas para voltarem com ele, para levar esse tesouro. Alguém pode dizer: mas Naamã foi muito inocente. Naamã devia ter percebido. Naamã é um crente novo. Naamã acabou de tomar contato com toda essa história. Como ele iria imaginar e julgar um servo do profeta que acabar de curá-la? E a gente percebe, irmãos, que crente muito novo, né, muitas vezes, ele ainda tem que andar um caminho aí para aprender. Infelizmente, em igrejas com falsos mestres, eles utilizam exatamente desta crente novo para explorar essas pessoas, tanto pedindo ofertas, tanto falando coisas, os convencendo de coisas que não são verdades. Mas como desconfiar também, né, irmãos? Chega o seu pastor e fala: olha, estou precisando de alguma coisa. O pastor antes nunca mentiu, vai mentir agora? Então é difícil, tem certas situações que a gente tem dificuldade, né? Então, muito mais Naamã, que era um crente novo. Ele deu tudo o que precisava. Tudo o que o Geazi pediu. Repare que esse pecado grave é mais grave ainda, né? Porque a cobiça já é um pecado grave, mas ele se torna mais grave ainda porque Geazi está usando a obra de Deus com intuito ganancioso. Isso tem demais. Pessoas que estão enriquecendo às custas da pregação, da evangelização, entre aspas. Como nós vamos julgar isso, irmãos? É difícil, mas a gente sabe que tem. Hoje cedo nós estudamos mesmo, né, nomes de que vives, de que é pobre, mas é rico. A igreja de Esmirna é uma igreja que era pobre, mas era rica, e a gente citou que existem muitas igrejas ricas, mas que são pobres. Nós vamos estudar uma dessas no Apocalipse mesmo. Tem nomes de que vives, mas está morto. Há algumas semanas atrás, quando eu falei a respeito dos diáconos, né, são coisas difíceis da gente acreditar, mas lá a lição falava a respeito da gente tomar cuidado. Ou seja, o diácono tomar cuidado, porque ele teria acesso às casas, e ali ele poderia explorar pessoas. Não é só diácono, um presbítero, um pastor. Quantas histórias nós conhecemos, irmãos? Não vamos dar uma de inocente, né? De pastores que começaram a fazer amizade com certa família, depois pediram dinheiro para a família, e depois faz coisas erradas. O pecado grave da cobiça, e ainda mais usando a fé, ainda mais usando o nome de Deus para isso. Hoje nós também lemos um texto cedo, que falava a respeito de pregar, não por cobiça, por ganância. Tem um outro texto que eu vou ler aqui, parte dele, em 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 5, quando ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Palavra de Paulo. A gente deveria e poderia começar todo domingo como eu comecei hoje cedo, né? Nós não estamos aqui para explorar as pessoas. Nós estamos aqui em nome de Deus para pregar o Evangelho.
E Geazi estava ali, eu estou aqui no nome do profeta. Ele estava no nome da cobiça dele. Ele não queria ajudar 2 discípulos, ele queria enriquecer-se. Então ele mentiu para Naamã. A terceira mentira de Geazi, ele mentiu para Eliseu. Repare que na sequência da história, ele não deixou esses 2 moços irem até lá na casa. Quando foi chegando perto, versículo 24, tendo chegado ele ao outeiro, tomou as suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ou seja, ele não ia chegar lá com cavalos, com um monte de prata, né? Ele falou, não, aqui está bom, você já vai lá, segue a sua viagem, e guardou aquele tesouro. E chegou todo bonitinho lá para Eliseu, né? Porque ele tinha que se apresentar, ele era o servo de Eliseu, e ele se apresenta. Versículo 25, ele porém entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Tem umas respostas bíblicas que eu acho muito interessante, né? E a gente às vezes fica assim, né? Quando você é culpado, não tem como esconder, gente. É na cara, você olha na cara, você vê que o sujeito está errado, né? E as respostas ainda mais. Olha a resposta dele, de onde vens, Geazi? Teu servo não foi a parte alguma, ou seja, eu não estou vindo de lugar nenhum, não fui a lugar nenhum, como que não? Ele mentiu a Eliseu, mas Eliseu é o profeta. Eliseu representa quem? Representa Deus. Deus falou com Eliseu e contou aonde estava o seu profeta, aonde estava o seu moço, aonde estava Geazi. Versículo 26, Eliseu dizendo, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Fui contigo em espírito. Repare que ele não só viu, Deus não revelou para o profeta Eliseu o que acontecera, mas revelou o que estava no coração de Geazi, a cobiça no coração de Geazi. Era isto para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Essa cena muitas vezes nos lembra, né? Josué quando interrogou Acã, Pedro interrogando Ananias e Safira, haviam cobiçado riquezas, mentindo. Eliseu confronta Geazi. Ele desejava ser rico, e o que vai acontecer com ele? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Talvez Naamã desejasse ficar rico já pensando na sua família, né? Uma desculpa boa, né? Não, eu quero dinheiro, mas não é para mim, é para meus filhos e tal. E o que ele passou para a sua família? A lepra. A soberba, a cobiça, só leva à destruição. Primeiro que você deseja algo que não é concreto. Depois que se você for por esses meios, você só vai encontrar ruína. Falei 3 mentiras, mas se a gente pudesse contar aqui, são tantas mentiras, porque quem mente uma vez tem que mentir outra, e inventar outra história, e assim a gente percebe que o desejo dele por riqueza fez pecar. Como dissemos hoje cedo, o pecado não é você ter dinheiro, o pecado está em como você consegue adquirir essa riqueza. E além de como você consegue, é o que essa riqueza representa para você. Se ela é um Deus, pode até ser com trabalho, né? A gente ouve às vezes algumas pessoas falarem, né, de conquistas com o meu trabalho. Você percebe que bom, foi com o seu trabalho, mas é tão importante assim essa conquista. Você percebe que às vezes aquela conquista é o Deus da pessoa, porque ela fala com tanto orgulho, né? Eu tenho isso com meu orgulho. Então não necessariamente para ser algo errado tem que ser roubado, né?
mas tudo que nós temos tem que ser algo que a gente percebeu que foi Deus que encaminhou. Deus deu condição da gente ter aquele emprego, de ter um melhor salário e de comprar. E quando a gente compra, é simplesmente mais uma coisa, como falamos também hoje cedo, estou repetindo muito isso, porque as mensagens são todas ligadas umas nas outras. Quando nós conquistamos, é algo que é para ser usado para Deus, também para o ministério, não é só para o meu prazer. Então nós percebemos que Naamã ganhou um ministério e Geazi perdeu o ministério. Um leproso não poderia servir mais um profeta. Naamã queria tanto riqueza, ficou sem dinheiro e sem saúde. Vamos concluir, irmãos. Deus da providência, nós cremos um Deus providor, nós cremos um Deus que governa todas as coisas, por detalhes pequeninos, por acontecimentos. E como a gente tem também falado várias vezes, o mesmo acontecimento faz com que um se fortaleça na fé, faz com que um transforme de pecador para homem de Deus. Mas o mesmo acontecimento pode revelar um pecador. O texto começa dizendo, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus. Até esse momento ele era visto como um homem de Deus, mas um acontecimento revelou quem ele era. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. E se nós servimos a Deus, seja sofrimento, seja desemprego, seja aumento de salário, seja uma saúde, seja enfermidade, seja o que for, vai cooperar para o nosso bem. Mas se nós não tememos a Deus, se nós não buscarmos a Deus, você pode sofrer o tanto que for. Tem gente que quanto mais sofre, mais ruim fica. Quando não tem dinheiro é mal porque não tem dinheiro. Quando tem dinheiro é mal porque tem dinheiro. Então não adianta. Mas tudo que é oculto será revelado. E a história caminha para isso. Ela vai revelando. Ela vai moldando a gente, vai nos colocando mais perto de Deus e vai também revelando pessoas que nunca creram em Deus, talvez por um momento se ajuntaram como joio no meio do trigo, mas em certos momentos elas são reveladas como não crer em Deus. Que esse tempo que nós estamos passando possa ser para nós um tempo de busca a Deus e que a gente possa servir mais e mais ao Senhor, possa estar mais buscando ao Senhor. Alguns perigos que a gente também tome cuidado com esse pecado da cobiça. Todos nós estamos sujeitos diariamente a ele. O nosso maior tesouro é Deus. Não colocar amor a nada que não seja o Senhor. Não colocar algo na frente, que venha atrapalhar a nossa vida de servir a Deus. Que a gente tome cuidado para nunca usar da obra de Deus com intuitos gananciosos, querer alguma vantagem por ser cristão, ou como Geazi aqui, talvez até um ganho financeiro por ter um cargo de liderança, seja o que for. É certo, irmãos, que não cai uma folha, que não tem um cabelo que não seja contado, nada acontece por acaso. É certo que a gente não sabe. Algumas coisas são reveladas dia a dia. Mas a gente, como eu disse semana passada, a gente deve ficar mais atento à nossa história, aos sinais, às coisas que acontecem na nossa vida, tirando proveito disso, um proveito além do acontecimento em si. Olhos além. Naamã foi curado da lepra, mas o que havia além disso? Muito além, a cura espiritual da vida dele. Geazi foi tomado por lepra,
Mas o que mais representava isso? A sua morte espiritual, o seu coração pecaminoso. Que Deus esteja nos abençoando e possamos estar mais atentos, né, aos pequenos sinais, aos acontecimentos do dia, tudo, não para reclamarmos, né, não para ficarmos bravos, mas tudo colocar diante de Deus. Senhor Deus, qual seria o propósito disso que está acontecendo na minha vida? Mas não exigir de Deus resposta, viu, gente? Porque nem sempre temos uma resposta. Só respondemos assim, né? Senhor, fortalece e que eu continue fiel, servindo ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento, pela Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor Deus nos abençoe, para que nós sejamos firmes nos Teus caminhos, que seja o que for, que venha acontecer na nossa vida, realmente sirva para nos aproximar mais de Ti, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que o sofrimento, as dificuldades não venham ser para o nosso coração tentação, para nós nos afastarmos do Senhor, para nós não nos importarmos com coisas que são mais importantes, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que em tudo possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos em nome de Jesus.